queridos irmãos da Sociedade Legião Espírita, é com grande alegria que cá estamos para dar continuidade às palestras doutrinárias do mês de setembro. O tema desta noite é a paciência. Antes, porém, vamos orar. E nesse instante, em conjunto, elevamos os nossos pensamentos e os nossos melhores sentimentos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, Modelo e Guia, a Maria, Mãe de todos nós, rogando que uma fagulha da amorosidade destes espíritos tutelares possa nos envolver em fluidos de paz, de amor, de saúde, de proteção, de inspiração. Que essas energias salutares possam envolver os nossos familiares num abraço carinhoso, possam envolver a todos aqueles que vêm ao nosso pensamento nesse instante e que sabemos necessitados, e que essas energias também possam amparar a todos os irmãos que se encontram necessitados nesta noite, tanto encarnados como desencarnados. Que assim seja. Então, a paciência. Hamed nos apresenta um conceito interessante de paciência, nos dizendo que a paciência é o estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades porque se libertou das agitações do ego. Diante do conceito, nós poderíamos nos questionar: será que nós já nos libertamos das agitações do ego? Será que nenhuma circunstância nos torna irritadiços, inquietos? Fica o questionamento inicial. Também é interessante nós colocarmos a título inicial que quando as pessoas, de um modo geral, se referem à paciência, costumam utilizar a seguinte expressão: diante de determinada pessoa eu perdi a paciência. Ou frente àquele contexto eu perdi a paciência. Ora, será que é correto nós dizermos que perdemos uma virtude que ainda não conquistamos? Imaginemos os espíritos elevados de ordem superior, os espíritos depurados, que já lapidaram esta virtude dentro de si. Quando confrontados, será que estes irmãos se tornam irritadiços? Será que eles perdem a virtude que já conquistaram? Certamente que não. Então, o correto, frente a essas circunstâncias difíceis que se apresentam no nosso caminho, o mais correto seria nós dizermos que nós extravasamos a nossa impaciência, porque ainda não conquistamos plenamente essa virtude chamada paciência. E aí, então, nós poderíamos nos questionar na noite de hoje: como está o nosso nível de paciência? Como exercitamos a tolerância nas nossas relações? Como está, então, o nosso pacienciômetro? A fim de que possamos fazer esta avaliação, eu proponho que a gente responda intimamente estes questionamentos. Será que nas minhas relações eu consigo ser um bom ouvinte? Escutar sem me exaltar? Escutar sem interromper o meu semelhante? Saber escutar o nosso semelhante quando ele expõe as suas dúvidas existenciais, quando ele expõe as suas dores, quando ele expõe as suas aflições, é uma forma de caridade. No entanto, nós nem sempre conseguimos escutar o outro até o final. E isso demonstra esse estado de agitação interior, esse estado de inquietação interior que se mostra na nossa atitude quando nós interrompemos a fala do nosso irmão. No entanto, alguns talvez respondam que sim, que sabem escutar o seu semelhante até o fim e que, portanto, exercitam a paciência nesta situação. A estes nós propomos um segundo questionamento. E se você chegasse em casa hoje e a sua esposa lhe dissesse que os pais dela vão ter que vir residir com vocês?
como você reagiria? Levaria numa boa ou se impacientaria? Ficaria de cara amarrada? Passaria a cultivar o azedume no ambiente doméstico? Como você reagiria? Para alguns, essa segunda circunstância ela é mais desafiadora, o convívio com o sogro ou com a sogra. No entanto, para outros, nós sabemos que existe um bom relacionamento com o sogro e com a sogra. Então, talvez estes também respondam afirmativamente, que não teriam problema, que conseguiriam exercitar a paciência nessa circunstância. Então, a estes nós propomos um questionamento talvez mais desafiador. Como você reage diante de uma comparação que o rebaixa? Imaginemos a seguinte circunstância do cotidiano. Nós nos propomos a reunir a família no almoço de domingo. Acordamos cedo, fazemos um belo prato, arrumamos tudo, nos dedicamos, nos esmeramos na preparação do alimento. E durante a refeição, alguém diz: o seu tempero até que tá bom, mas o tempero do seu cunhado é muito melhor, é imbatível. Como nós lidamos com essa situação? Será que nós fechamos a cara, ficamos azedos, amargos, ressentidos, extravasamos a nossa irritação de alguma maneira, a nossa impaciência, a nossa agitação interior de alguma maneira? Talvez alguns também digam que não é uma situação difícil e que exercitariam a tolerância, a paciência frente a essa comparação, sem dar muita importância. A estes, então, nós propomos uma quarta questão, um quarto questionamento. Como você reage diante de uma crítica a uma imperfeição que é portador? Isto é, alguém identifica uma imperfeição, um vício que somos portadores e aponta este vício, essa imperfeição. Como nós reagimos diante dessa circunstância? Será que nós contra-atacamos o outro violentamente, agressivamente, extravasando toda a nossa impaciência, colocando cólera no nosso comportamento? Via de regra, as pessoas agem assim. Quando alguém identifica um ponto falho delas, elas procuram contra-atacar, agredir o seu semelhante. Notemos, no entanto, que evolução seria, na nossa reencarnação, se quando alguém identifica um ponto falho nosso, nós agradecêssemos e nos esforçássemos para superar aquela dificuldade. Certamente haveria um crescimento espiritual maior. Mas nem sempre assim nós conseguimos agir. Porque quando alguém identifica uma dificuldade nós nos agitamos por dentro, nos irritamos e extravasamos violentamente um comportamento colérico para tentar atingir o outro de alguma maneira. Disso nós percebemos que não somos ainda totalmente portadores dessa virtude chamada paciência, que ainda nos falta muito para lapidá-la. Submeter, então, a avaliação perante esses questionamentos permite a gente identificar em que estágio nós estamos. Se somos espíritos que não temos a mínima paciência, se nos impacientamos frente às mínimas contrariedades, se somos aqueles que estamos buscando desenvolver a paciência nas circunstâncias complicadas do dia a dia, ou se somos aqueles que já desenvolvemos bem essa virtude, o que sem dúvida, dentro do nosso momento evolutivo, é mais difícil, é mais raro. Lembremos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a paciência é uma forma de caridade. E a caridade não deve ser um ato isolado nas nossas vidas. Deve ser uma constância nas nossas vidas. A caridade deve ser exercitada, em primeiro lugar, com o nosso próximo mais próximo, o nosso familiar. No entanto, quando nós entramos em contato com esses ensinamentos, nós, via de regra, passamos a desenvolver a caridade com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, nos círculos sociais onde nós estamos. Mas quando nós regressamos ao nosso lar, nós relaxamos. E em relaxando, nos tornamos invigilantes. E
ante as mínimas contrariedades dentro do lar, extravasamos toda a nossa impaciência justamente com aquele que Deus colocou mais próximo de nós nesta encarnação. E assim o fazendo, nós acabamos muitas vezes construindo barreiras neste relacionamento com o nosso próximo mais próximo. Nesse sentido, Richard Simonetti nos diz que 2 irmãos haviam recebido por herança uma ampla e confortável casa de seus pais. Viviam muito bem, no entanto, em determinado momento da relação, eles têm uma pequena discussão. E nenhum abre mão do seu ponto de vista. Nenhum resolve analisar o ponto de vista do outro, de uma forma totalmente intolerante. Em decorrência disso, eles param de se falar. Estão residindo sobre o mesmo teto, mas não se falam. E o nível de beligerância fica tão alto, tão elevado, que eles resolvem construir uma parede no meio da casa. E assim o fazem. Todavia, conforme a divisão feita, um ficou com o lado da casa que tinha o banheiro e o outro com o lado da casa que tinha a cozinha. Então aquele que ficou com o banheiro teve que improvisar a cozinha, e aquele que ficou com o lado que tinha a cozinha teve que improvisar um banheiro. E a partir dali eles passaram a viver muito mal, muito desconfortavelmente. Em determinado momento passa por ali um amigo comum e resolve visitá-los. E percebendo aquele clima de desagregação familiar, sugere a eles: por que vocês não fazem as pazes e voltam a viver bem novamente? Mas ambos disseram que não, que preferiam viver como estavam. Então é necessário que a gente derrube as paredes que impedem o relacionamento normal dentro do lar, através do exercício, através da paciência, através do exercício da paciência, da tolerância com o nosso próximo mais próximo. Mas é fundamental também que a gente impeça que essas barreiras sejam construídas. Então, a paciência é um exercício diário nas mínimas coisas e ela se inicia dentro do nosso lar. É um grande teste para nós a paciência. A paciência ela é fruto do imediatismo. Nós vivemos a cultura do imediatismo, aonde as pessoas buscam resultados instantâneos para tudo que se propõe a fazer. Existem aqueles que começaram a estudar as questões espirituais nesta encarnação e querem atingir a iluminação espiritual nessa encarnação, mas apenas agora começaram a voltar o seu olhar para as questões morais do espírito que vão propiciar a depuração do espírito. Existem aqueles que dentro dos seus campos de conhecimento querem se tornar sumidades, sem aprofundarem os seus estudos. Empreendedores querem fazer fortunas da noite para o dia, sem trabalho, sem esforço, sem dedicação, sem prestarem um serviço de qualidade à comunidade onde estão inseridos. Então nós percebemos que essa cultura do imediatismo, ela não é saudável. E a natureza já nos demonstra isso. Porque uma flor colhida antes do tempo não tem a mesma fragrância. Um fruto colhido antes do tempo não tem o mesmo sabor. Todas as habilidades elas podem ser desenvolvidas. Wang Zhu, na China, se tornou um dos grandes mestres de caligrafia da história porque ele passou uma encarnação inteira treinando caligrafia com um balde da água. Ele persistiu, continuou no seu intento, pacientemente. As esculturas de Dunhuang, na China, que foram incorporadas pela Unesco como patrimônio histórico e cultural da humanidade, tem belas obras de arte, elas também são fruto de trabalho de artistas que ao longo de diversas dinastias se dedicaram à elaboração daquelas esculturas. Então nós percebemos que para a gente desenvolver qualquer habilidade e ter êxito nos nossos empreendimentos, a gente tem que agir pacientemente. E vejamos, quando nós agimos pacientemente, nós desenvolvemos a perseverança. E em desenvolvendo a perseverança, a gente tem a possibilidade de atingir as nossas metas, de aprender algo novo, de conquistar um talento novo, de conquistar uma habilidade nova. No entanto, o indivíduo impaciente
irritado, agitado, desassossegado, que age no impulso, ele não persevera nos seus intentos e não concretiza suas metas e muitas vezes não desenvolve as habilidades que poderia. O indivíduo impaciente inicia vários projetos, mas não termina nenhum. Inicia um projeto, se apresenta uma adversidade e ele já desiste. Inicia um segundo projeto, se apresenta uma nova dificuldade e ele não persiste. E aí não concretiza suas metas. Então o bacana do estudo da paciência é que nós podemos aquilatar que quando a gente se propõe a sermos mais pacientes, consequentemente nós também nos tornamos mais perseverantes frente aos obstáculos ou aos desafios que a vida nos apresenta. Um outro ponto interessante é que o homem impaciente, ele está sempre pensando no futuro. E como o seu pensamento não está no presente, o seu nível de percepção a respeito de si, a respeito das circunstâncias em que está inserido, diminui. E, consequentemente, as ações do homem que age impacientemente, que agem no impulso, são dotadas de menos consciência. E quando nós agimos assim, dentro da lei de causa e efeito, a tendência é que a gente colha frutos como resultado das nossas ações que não são muito bons. No entanto, quando nós exercitamos a paciência, quando nós procuramos não agir no impulso, não agir de forma impetuosa, quando a gente procura refletir antes de agir, quando a gente procura desenvolver a harmonia interior, a gente cria um estado de consciência mais elevado, um estado de maior percepção a respeito de nós próprios e também das circunstâncias que nos envolvem. A gente amadurece o nosso pensamento e a tendência é que as nossas ações tenham uma qualidade maior. E em tendo uma qualidade maior, a possibilidade de no futuro nós colhermos frutos melhores em decorrência da lei de causa e efeito, também assim se apresenta. Então a gente percebe que a paciência, o exercício da paciência é um treino que pode nos trazer inúmeros benefícios. O Evangelho vai nos dizer que a paciência, que a dor, dentro do capítulo 9, no item referente à paciência, consta que a dor é uma bênção. E muitos podem estar se questionando: como a dor é uma bênção? Ora, nós sabemos que quando nós suportamos pacientemente no presente situações dolorosas, nós estamos evitando séculos de sofrimento no futuro. Porque nós somos espíritos imperfeitos, nos equivocamos no passado, lesionamos o nosso semelhante no passado. E hoje colhemos o resultado negativo das nossas ações, que muitas vezes se apresentam frente às circunstâncias adversas, dolorosas do nosso caminho. Se nós nos impacientamos, nos irritamos, não aproveitamos a oportunidade de amadurecimento, de crescimento, de superação dos desafios que a vida nos apresenta. Então a dor se torna uma bênção porque a dor que eu aceito de forma resignada no presente, ela me poupa séculos futuros de sofrimento. No entanto, devemos ter em conta também que paciência não é conformar-se. Paciência não é conformismo. Porque conformismo significa estagnação. O homem conformado não faz nada para mudar aquela circunstância, para mudar aquela dificuldade. Então a paciência, ela não significa conformismo. Não caiamos naquilo que Emmanuel, na obra Esperança, chama de complacência culposa, o conformismo. Frente à dor, frente à circunstância difícil que se apresente, articulemos os meios, os recursos necessários para superar a dor, para superar as adversidades. Esse é o nosso desafio. E para isso nós precisamos aprender a exercitar a paciência, a perseverança. Ora, eu tento, erro, falho, mas cada erro me coloca mais próximo do acerto. Então nós não devemos reclamar dos nossos erros, mas sim aprender
com os nossos erros. Um outro ponto interessante é que o homem impaciente tende a fazer julgamentos precipitados, tende a se equivocar nos seus julgamentos. Ao passo que o homem paciencioso procura analisar as circunstâncias, os problemas da vida sob diversos ângulos. Então isso lhe dá uma perspectiva mais madura, mais profunda, e os seus julgamentos tendem então a ser mais profundos, ser mais sábios, e isso também lhe traz uma série de benefícios. A paciência, dizem alguns, deve ter limites. Será que uma virtude deve ter limites? Esse é um questionamento interessante, porque existe esse jargão popular que nos diz paciência deve ter limites. E esses que sustentam que a paciência deve ter limites, eles colocam assim, que antes dos seus inimigos naturais, tal como a procrastinação, tal como o desrespeito, a paciência deve ter limites. Porque aceitar circunstâncias onde há desrespeito, onde há procrastinação, significa ser submisso. E dou até alguns exemplos. O exemplo do funcionário público que atrás do balcão faz corpo mole, o exemplo dos serviços de telemarketing que nos deixam horas esperando. Então, que nessas circunstâncias não se deve ter paciência, porque isso significaria, então, submissão ao comportamento errado do nosso semelhante. Certamente que existem circunstâncias onde o outro age para conosco de forma errada, e nós percebemos isso. No entanto, se a gente age de forma impaciente, a tendência é que o problema se agrave. Imaginemos a circunstância do serviço de telemarketing. Alguns saem xingando o funcionário que está do outro lado da linha, e o seu problema não é solucionado. Imaginemos a circunstância do funcionário público que está atrás do balcão. Alguns também entram em discussão com o servidor público e a sua questão não se resolve. Agora, frente a essas circunstâncias, se nós nos recolhemos, buscamos respirar, buscamos uma solução alternativa para o problema, nós certamente encontramos soluções que não vão criar um impasse maior, que não vão criar um problema maior, tal como uma reclamação para a agência regulatória do serviço telefônico, tal como uma reclamação para a corregedoria daquele órgão público. E aquilo então vai ter um resultado direto, mais eficaz, e não vai nos trazer um problema imediato que vai talvez nos agravar o estado íntimo, nos tornando exasperados, nos tornando irritadiços, explosivos e nos trazendo dores maiores e maiores também para o nosso semelhante. Então a gente percebe que a paciência é um grande treino para nós. A paciência nos ajuda a saber esperar a nossa vez. Hoje em dia, poucos sabem esperar a sua vez. A maior parte das pessoas se acha no direito de ser atendido antes do outro. Querem pular a vez do outro. Isso demonstra, em primeiro lugar, falta de educação, mas demonstra também que nós agimos egoisticamente porque somos ainda muito impacientes, muito irritadiços. Não raras vezes, no nosso cotidiano, a vida nos oferece circunstâncias para que a gente possa avaliar o grau de assimilação das lições evangélicas. E nós falhamos fortemente. Falhamos fortemente porque existe uma diferença entre o aprendizado teórico e a introjeção destes aprendizados a ponto deles se exteriorizarem na nossa ação, na nossa conduta, no dia a dia. Então a paciência é um treino para o nosso ser, que vai nos trazer muitos benefícios, como a paz, a calma, a harmonia interior, uma visão mais clara a respeito de nós e dos nossos semelhantes, perseverança frente às dificuldades do caminho. No entanto, a impaciência é um vício extremamente grave, que pode causar uma série de complicações para nós. Nesse sentido, existe, dentro da literatura espírita, um relato bastante interessante na obra A Vida Escreve, ditada pelo espírito Hilário Silva, através da psicografia de Chico Xavier. Segundo o relato, o mentor
Jerônimo, estava transmitindo ensinamentos a um pequeno grupo mediúnico, dizendo que a impaciência é vício grave, é falta de caridade para consigo próprio, e que, como já dizia Jesus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o mentor complementava: os mansos herdarão a terra porque, exercendo a mansuetude, viverão mais tempo, não irão abreviar a sua reencarnação. E dizia ele, no momento de impaciência, a morte pode se apresentar. Ao final daquela reunião, os componentes daquele grupo debatiam sobre o ensinamento do mentor. E Fraga dizia assim: que profundos e belos ensinamentos, que profundos e belos ensinamentos. Saiu da reunião repetindo esses ensinamentos. No entanto, no dia seguinte, Fraga, que exercia a profissão de contador, estava no seu escritório, extremamente agitado, com livros contábeis, entre livros contábeis, com uma série de prazos estourando, muito agitado, muito impaciente. E uma mosca vinha testá-lo, pousando na sua calva, ele era careca. E ele, improficuamente, tentava acertar a mosca e não conseguia. E a mosca seguia desafiando ele. Até que em determinado momento ele percebe que a mosca deveria estar pela 20ª vez pousada na sua cabeça. E ele então resolve dar um golpe certeiro. E assim faz. Bate fortemente contra a cabeça. E naquele momento um pequeno vaso se rompe. Ele sente um leve mal-estar e cai no chão. Minutos depois, ele estava desencarnado. Passa-se um tempo e ele desperta. Desperta no plano espiritual, no regaço do benfeitor, do Jerônimo. E ele se assusta, porque ele começa a perceber que já não estava mais encarnado. E ele olha para o mentor e o mentor diz assim para ele: já fazem 2 meses que você desencarnou e somente agora toma acordo de si próprio. E Fraga coloca a Jerônimo: e agora o que será de mim? E ele diz assim: debati o seu caso com os nossos maiores. Você foi avisado sobre os malefícios da impaciência. Suicídio direto, meu caro. Suicídio indireto, meu caro. Suicídio indireto sem nenhuma razão de ser. No entanto, pela vida reta que você levou, pelo empenho de melhora e de ajudar o próximo, você não vai ser guindado às regiões abismais, mas também não tem condições de elevar-se. Então você ficará exatamente aqui. E Fraga pergunta para Jerônimo: aqui aonde? E Jerônimo diz: nesta enfermaria. Fazendo o quê? Ajudando os enfermeiros e aprendendo a desenvolver a paciência. Então a gente pode perceber que a impaciência, esse estado de agitação interior que nos leva a comportamentos, a ações muitas vezes impetuosas, afoitas, podem ocasionar até mesmo o desencarne prematuro, até mesmo o suicídio indireto, como nos narra Hilário Silva na obra A Vida Escreve. Diante desse contexto, nós lembramos a questão 909 do Livro dos Espíritos. Nesta questão, Allan Kardec pergunta à falange do Espírito de Verdade: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más tendências? E a resposta que nos é apresentada: sim, e frequentemente fazendo esforços bem pequenos. O que falta é vontade. Então, que não nos falte a vontade de vencermos a nossa impaciência, de lapidarmos essa virtude tão bela nesta encarnação. Quando nós agimos impacientemente, além dos danos que nós estamos provocando a nós mesmos,
nós também lesionamos muitas vezes o nosso semelhante. Nesse sentido, existe um outro relato dentro da literatura espírita, na revista Momento Espírita do Paraná, que nos diz que um jovem menino tinha um comportamento bastante explosivo, bastante agressivo, brigava com os colegas na escola, xingava os pais dentro de casa, e que o pai, percebendo aquele traço de personalidade, resolve então adotar a seguinte estratégia pedagógica. Ele dá ao filho um saco de pregos e um martelo. Ele sugere ao menino que todas as vezes que ele estiver prestes a explodir com alguém, que ele, ao invés de assim o fazer, que ele pregue um prego atrás da porta do quarto. No primeiro dia, o menino prega 39 pregos, mas com o passar do tempo, se auto-observando, ele começa a controlar aquelas ações impulsivas, aquelas ações coléricas, aquelas ações movidas pela impaciência. E com o tempo ele começa a pregar menos pregos. Passam-se 2 anos e meio, até que o menino consegue ficar um dia inteiro sem colocar nenhum prego na porta. Nesse dia, ele espera o pai chegar em casa e conta ao pai a sua vitória. O pai então propõe a ele um segundo desafio. Que a partir de agora, todas as vezes que ele conseguisse não colocar nenhum prego na porta, que ele tirasse um prego. Ou seja, todas as vezes que ele conseguisse controlar o seu ímpeto de agredir alguém, durante um dia inteiro, que ele tirasse um prego. E passam-se mais 2 anos e meio, até o dia em que o menino consegue retirar todos os pregos da porta. Nesse dia, muito feliz, ele espera o pai para contar a sua vitória. E o pai, então, pega o menino pela mão, leva o menino até o quarto e diz assim: meu filho, eu vejo que você tem buscado melhorar o seu temperamento, não agir impulsivamente, agressivamente contra o seu semelhante. Mas veja as marcas que estão nessa madeira. Todas as vezes que você insulta alguém, que você agride alguém, você pode no momento seguinte reparar a situação ou retirar o insulto, mas as marcas ficam no nosso semelhante. A partir dali, o menino percebeu que bela lição o pai tinha lhe ensinado. E ele buscou, então, a partir daquele momento, intensificar a sua vontade de desenvolver a paciência, de vencer os seus impulsos de cólera. Se nós desejamos que os outros sejam pacienciosos para com as nossas falhas, para com os nossos comportamentos equivocados, nós também devemos aprender a exercitar a tolerância, a paciência nas nossas relações. Quando nós exercitamos a paciência, conforme dito, nós nos tornamos mais perseverantes. Nós passamos a ter maior autocontrole para vivenciar o momento presente. Passamos a ter mais paz de espírito. Nos tornamos pessoas mais amáveis e passamos a analisar os problemas com mais serenidade. Então a paciência, ela nos traz uma série de benefícios, aquele estado de harmonia, de paz interior que nos faz tão bem. Que busquemos desenvolver nesta encarnação essa virtude, com a certeza de que assim o fazendo, daremos um grande passo evolutivo. Muito obrigado pela atenção e neste momento eu convido os irmãos a me acompanharem numa prece de encerramento. Senhor Jesus, queremos te agradecer por tudo quanto temos recebido nesta vida, pelo amparo, pelas inspirações, pela oportunidade de estarmos em contato com essa doutrina tão esclarecedora e que nos faz tão bem. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam continuar nos envolvendo ao longo desta semana. Que possamos nos manter equilibrados e em paz, hoje e sempre. Que assim seja.